encerrando mais uma cobertura aqui direto de Salvador, sempre muito bom vir aqui, voltando para o Rio de Janeiro daqui a pouco, não podia deixar de aproveitar esse cenário paradisíaco aqui para gravar mais conteúdo para vocês neste domingão pós-vitória no Barradão. Tava até pensando em, talvez hoje acordar cedo, pegar uma praia, mas choveu ontem à noite aqui em Salvador, hoje o dia amanheceu meio estranho e agora, justamente na hora de ir embora, o sol está aparecendo novamente. Então não dei muita sorte, mas pelo menos dá para aproveitar aqui esse cenário muito bonito e, ao mesmo tempo, trazer informações para vocês. Aliás, mais uma cobertura fora de casa que o Jornada faz, lado a lado com o Fluminense, entregando essa cobertura para vocês em todos os jogos do Fluminense na temporada. Já são mais de 60 jogos, graças à parceria com a Magic Milhas. Então, se você ainda não está na Magic Milhas, se você não viaja com a Magic Milhas, está na hora de mudar isso. Vou deixar aqui o contato para você que quer viajar. Não é só para ver jogo do Fluminense, não. É viajar para... Não reparem, a câmera está mexendo um pouquinho. Não reparem porque está ventando muito aqui, tá? Mas é só o vento mesmo. Se você quer viajar com a tua família para qualquer lugar, de férias, fala com a Magic Milhas, porque eles vão encontrar ali a melhor cotação para vocês, eles vão resolver tudo da tua viagem, você só vai ter a preocupação de pegar o cartão de embarque, chegar no aeroporto e embarcar. É uma parceria que a gente divulga com o maior prazer, porque a gente não tem reclamação na Magic Milhas, a gente sabe e temos plena confiança de que eles vão te entregar o melhor serviço. Então, viaje com a Magic Milhas, seja para ver o Fluminense, seja para viajar de férias com a sua família, vocês não vão se arrepender, tá? Vamos lá, vamos falar mais um pouquinho ainda sobre o jogo de ontem, que trouxe também outras boas notícias, além do Renato ter colocado em campo o La Vega, ter colocado em campo o Lescano, algo que a torcida, de um modo geral, vinha pedindo bastante. A gente viu ontem mais uma vez Júlio Fidelis, lateral direito, que o Guga, ele acabou optando pelo Guga como titular mesmo, com o jogo de terça-feira. Ainda não sabemos a situação do Samuel Xavier. O Samuel vai treinar hoje, vai treinar amanhã. Eu acho que é provável que ele fique à disposição, pelo menos ali no banco de reservas, mas não dá para garantir ainda. De qualquer forma, ele escalou o Guga e o Fidelis entrou no segundo tempo e entrou mais uma vez muito bem. É um jogador que a gente tem que ficar de olho, é um jogador que está demonstrando, não é que, nossa, você olha para ele e fala é um craque, não, mas é um garoto que tem uma maturidade, um entendimento de jogo que chama muita atenção pela personalidade que ele demonstra nesse início de profissional. Ele está começando no profissional, é muito jovem ainda. E ele parece não sentir o peso dessa responsabilidade. Ele entra como se estivesse entrando na base, em um jogo do Sub-20 qualquer. E aí é o que eu falo, é um jogador que, assim, já era falado, já tinha escutado algumas pessoas comentarem bem dele, mas não é aquele jogador que, olha, tá vindo aí o Júlio Fidelis, hein? Quando chegar no profissional, tipo o Arthur da vida, enfim, Isaac, Riquelme. Não, é um jogador que tava ali fazendo dele e às vezes o cara chega e não sente. Simplesmente não sente. Ontem, mais uma vez, foi para ataque, participou de jogadas ofensivas. É um jogador que o Fluminense tem que desenvolver. E aí entra no contexto toda aquela renovação do Guga, 4 anos, que a gente já discutiu, já debateu aqui. Eu não sou contra o Guga, acho o Guga um jogador... A gente tem que lembrar que lateral é uma posição complicada no futebol brasileiro. Estão pagando uma fortuna para jogadores já experientes, jogadores já que já passaram do tempo, como Marcos Rocha, Mike, assim, salários milionários, porque é difícil contra lateral. Isso é um fato. Mas, às vezes, você tem que arriscar um pouco mais. Às vezes é necessário sair um pouco ali entre aspas, né, da zona de conforto para potencializar um moleque desse. Tudo bem, a gente sabe que se o Fidelis se destaca, como é jovem ainda, a chance de ser vendido é muito grande. Todo mundo sabe disso. A questão em relação a ele e ao Guga, essa luta que eles vão travar, imagino eu, em relação à preferência, não só esse ano, mas pensando no ano que vem também, isso também depende da personalidade, da coragem do treinador, e eu já falei isso recentemente, em pegar e falar, não, esse aqui hoje está na frente, está melhor. Se o Samuel Xavier não estiver bem ou não puder jogar, vai ser o Fidelis. O treinador também tem que ter coragem para fazer isso, porque a renovação de contrato, ela não tem que dar garantia de ninguém a ser titular e nem a ser primeira opção no banco. Não tem isso no contrato. Então, à medida que o Fidelis for entrando bem, acho que vai haver uma pressão cada vez mais forte para que ele tome a preferência.
se ele estiver merecendo e mostrando qualidade como ele está mostrando agora. Essa é a esperança que eu tenho, que apesar da renovação do Guga, o Fidérez possa passar à frente. E aí, enfim, é claro que tem um custo aí de um contrato alto, de 4 anos, mas você tem uma segurança a mais na posição ali se isso acontecer. O problema é você ter um jovem com potencial que às vezes vai ficar sem espaço para desenvolver isso, para amadurecer, e depois, quando não tiver essas oportunidades, vai acabar sendo vendido por um valor muito baixo, justamente porque não teve a chance de se consolidar e ser valorizado também, o que acaba sendo bom para o clube pensando financeiramente. Mas enfim, é um jogador muito interessante, é um jogador que eu estou acreditando bastante, que esse ano ainda já está ajudando, mas ano que vem vai ajudar ainda mais. Uma informação sobre Nonato, que ontem não participou do jogo contra o Vitória, nem veio aqui para Salvador. Nonato passou por exames. Foi detectada uma tendinite no pé direito. Na verdade, ele levou uma pancada no pé direito, forte no jogo contra o Lanús. Já vinha fazendo tratamento depois disso, nesses últimos dias, desde que voltou de lá. E ainda sentiu dores. Então ele passou por exames. Até essa informação foi publicada inicialmente ontem pelo Rodrigo Dias, o canal Legados no Flu, que ele tinha passado por exames. E aí depois do jogo eu apurei que foi detectada uma tendinite. Não é nada grave, mas é uma preocupação. Ele passa a ser dúvida, não está fora do jogo ainda, mas passa a ser dúvida para o jogo desta terça-feira. E aí é um desfalque que talvez pode ser importante pensando no segundo tempo, porque contra o Lanús nesse jogo de volta, para mim o Acosta tem que ser titular. E acho que, assim, eu não tenho nem dúvidas em relação a isso. Tem que ser Martinelli, Hércules e Acosta, o meio de campo do Fluminense. Vai precisar de volume ofensivo, de criação, de ter um cara que realmente consiga levar essa bola para frente com qualidade para essa bola chegar nos atacantes. E esse cara não é Nonato, é o Acosta. Mas, de qualquer forma, não é bom perder um jogador que é uma opção ali que pode ser importante no segundo tempo. Como eu disse, não se trata de nada grave, mas a situação dele vai ser reavaliada hoje e amanhã para saber se ele terá condições de ficar pelo menos no banco de reservas. Como o Renato nem trouxe o Acosta aqui para Salvador, imagino que ele vai começar com o Acosta. Ainda mais agora com essa situação do Nonato. Então, se o Renato pensava em usar 3 volantes novamente, talvez seja o destino contribuindo aí a favor para o Acosta entrar. Claro que não tem garantia de vitória, não tem certeza se ele vai jogar bem ou mal, mas para mim faz todo o sentido começar com ele entre os 11. E aí, em relação ao ataque, o Serna não vem bem. O Serna não vem fazendo bons jogos. Ele não está bem nessas últimas partidas. Ontem fez uma partida muito fraca enquanto esteve em campo, saiu no primeiro tempo. E aí, talvez até por questões estratégicas, seja melhor ter mais um jogador em campo nesse jogo, imaginando que o Lanús vai vir com linhas bem baixas, ter em campo um jogador que tenha mais drible, como o Riquelme, como o Keno e como, eu sei que vocês estão pensando, o Soteldo, né? Pois é, será que o Renato está pensando nisso? Eu acho que não, tá? A minha esperança é que não. Mas como eu disse, eu não duvido nada. Mas não acharia também um absurdo em o Serna ficar, com o Serna ficando no banco desse jogo, e entrando o Keno. O Riquelme esquece, não vai começar com o Riquelme como titular. Mas o jogador que tenha mais esse 1 contra 1, o drible. E aí a briga realmente vai ficar ali entre Keno e Soteldo. Se for essa a estratégia, se o Renato decidir manter, não dá para saber ainda se ele vai fazer isso. O Santos Moreno também não acredito que ele vá aparecer nesse jogo. Então já são algumas dúvidas, projeções que estamos fazendo para essa próxima partida. Antes de encerrar aqui, eu vou trazer uma palavrinha do Canóbio, que ontem falou com exclusividade a gente na saída de campo, lá no Barradão. Saída do campo não, saída do vestiário, né? O Jornada, como sempre, ali em cima do lance, a gente conseguiu falar com o Canóbio rapidinho, também já projetando esse jogo contra o Lanús. Esse jogo, um jogo pesado, né? Choveu, o gramado ficou mais pesado, você jogou em Buenos Aires, jogou aqui também, mas conseguiu levar até o fim, uma vitória importante. Queria que você avaliasse a atuação do time também. No, feliz, contento por la victoria. Acho que a gente tem que parabenizar o grupo, parabenizar o esforço de todo mundo aqui. Como você falou, o campo é difícil, a lluvia, o clima também era para os dois. Isso não é desculpa, assim que feliz por rendimento do time. Agora trocar a página, que terça tem mais. Um jogo muito importante para nós, para continuar o ano com o objetivo claro.
e ir para cima como sempre. Como é que vocês estão para esse jogo de terça-feira? O resultado lá não foi o ideal, né? Tem que tirar essa diferença, fazer 2 gols no tempo normal. Agora é pensar no jogo de terça. Como é que vocês estão se sentindo para tentar mudar esse placar no Maracanã com a torcida do Fluminense a favor? E bem, a gente se está sentindo bem. Lógico que não foi o resultado que a gente foi buscar. Foi um jogo atípico, né? Mas tranquilo que terça a gente está com a torcida nossa, no Maraca, com a motivação de toda a torcida tricolor. E muito tranquilo que a gente vai em busca dos 3 pontos e a classificação. Ele que você estava jantando no vestiário ali agora, falei com a galera, todo mundo ficou curioso para saber o que você estava comendo aqui. Estão me pedindo para perguntar o que você estava comendo ali no vestiário depois do... O que normalmente vocês comem depois do jogo aí? Eu pedi hoje o salmão com arroz e batata. Para recuperar, né? Senão não dá. Tá respondido então, aí o Canóbio, respondido que o Canóbio estava jantando depois do jogo. Muito bem, tá aí, portanto, Canóbio, esse, não tenho dúvida nenhuma, vai ser titular. Aliás, mais um grande jogo do Canóbio. Mais um grande jogo do Canóbio. Como melhorou esse jogador, como evoluiu. E eu lembro aqui, eu vi uma entrevista do Abel no Charla. Eita, eu vi uma entrevista do Abel no Charla. E o Abel falando, naquela época ele estava mal ainda, naquela fase ruim. O Abel falando, olha, esse garoto, aquele jeito desse garoto é bom. Esse garoto é muito bom jogador. Vocês vão ver. O Abel falou isso, eu lembro muito bem. Quem conhece de bola conhece, né? E eu acho que mostra também um pouco da nossa impaciência, às vezes, de querer que o jogador dê uma resposta imediata, daquela ansiedade, daquele imediatismo de rede social, dessa loucura que é hoje em dia. E às vezes o cara demora um pouco mais, entra no ritmo, engata uma sequência e o cara vai desenvolvendo. Nem todos, obviamente, né? E o torcedor faz parte, o torcedor cobrar, a gente vai cobrar, é natural, mas é ser humano, cara. Cada um reage de uma forma. Uns demoram um pouco mais, outros chegam como o Fidelis, e já dão uma resposta direta. O cara como o Otávio, que se lesionou, lesão grave, se recuperou muito mais rápido do que o esperado e volta bem, volta melhor do que antes da lesão. Hércules começou ali inseguro, agora vê o jogador que já é muito mais à vontade com o time em campo. Tudo é processo, cara. Às vezes é necessário a gente ter uma paciência que nos falta de novo. É compreensível em alguns momentos. Faz parte também do futebol. A gente não vai ser perfeito, o torcedor não vai ser perfeito. Mas em alguns casos, em muitos casos, o tempo vai mostrando que às vezes o processo é necessário para desenvolver cada jogador. Falou, pessoal, é isso. Vou ficando por aqui, voltando para o Rio de Janeiro. A gente vai se falando com mais informações do Fluminense muito em breve. Se você puder deixar aí seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal, é muito importante, conto com vocês, tá? Tamo junto, valeu, um abraço para todo mundo.